E aí vamos ao procedimento do agravo de instrumento. E o procedimento, gente, a gente já viu quando falamos de ordem dos processos dos tribunais. Não há nenhuma coisa muito diferente, não, tá? É o passo a passo. Como é que vai acontecer o procedimento do agravo de instrumento? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? Essa é a ideia. E aí, vamos lá. Estou em primeiro grau, peticionei, tive uma decisão interlocutória proferida. Digamos que aqui tenha sido a gratuidade de justiça. Indeferiu a gratuidade de justiça. O que eu faço? Agravo de instrumento. Interponho meu recurso de agravo aonde? Direto no tribunal. Claro que se eu estou agravando o instrumento por indeferimento da gratuidade de justiça, eu vou pedir a gratuidade aqui também. Porque qual é o objeto? Eu não tenho dinheiro para pagar custas. Então, se eu não tenho dinheiro para pagar custas em primeiro grau, eu não tenho para pagar em segundo grau também. Então, eu tenho que pedir gratuidade aqui. Tá? Então, agravo de instrumento direto no tribunal. Agravei de instrumento. Se meus autos forem físicos, eu tenho que comunicar. Se os meus autos forem eletrônicos, eu posso comunicar. Não sou obrigada a comunicar, ok? Então, interpus o meu agravo de instrumento, prazo de 3 dias para comunicar ao juiz de primeiro grau. Chegou no tribunal, o agravo de instrumento foi distribuído e seguiu para a conclusão do relator. O que esse relator pode fazer? Ele pode não conhecer do meu recurso, né? Negando exatamente, meu recurso está inadmissível, ou está prejudicado, ou não está com fundamentação específica. Então, o que acontece? Eu não conheço do recurso, negando, né, o segmento dele. Só que antes de eu não conhecer, se o vício for sanável, o que o relator vai fazer? Vai intimar a parte para, né, sanar aquele vício. O relator também pode negar provimento, desde que o recurso, as razões do recurso estejam contrárias, né, a precedentes vinculantes na forma do artigo 932, inciso 4º, certo? Mas ele também pode dar provimento, se a decisão estiver o quê? Em sentido contrário a esses precedentes. Só que para ele dar provimento, ele primeiro precisa facultar o quê? A apresentação das contrarrazões, tá? Então, nesse caso, negou o provimento, o que ele vai fazer? Vai intimar o agravado. Se, porventura, não for caso dele dar provimento direto, ele vai analisar se aquele recurso pede efeito suspensivo, no 995, parágrafo único, de acordo com o 1019, pede efeito suspensivo. Ele vai analisar se houve pedido de tutela provisória naquele recurso. Tudo isso o relator vai julgar. São decisões monocráticas do relator. E aí, timou o agravado veio e trouxe as contrarrazões. Não é caso de dar provimento. Se for aqueles processos em que o Ministério Público precisa atuar, ele intima o Ministério Público. O Ministério Público emite o parecer, e aí sim, ele vai analisar os autos, elaborar o voto e pedir o quê? Sessão de julgamento. Pedindo sessão de julgamento, ele remete os autos para a secretaria, né? E aí o presidente define, né, a data da sessão de julgamento e manda publicar a pauta de julgamento. Se, porventura, hoje a gente está assim, hoje está tudo virtual, mas a sessão de julgamento pode ser presencial também. E se for presencial e você precisar sustentar oralmente, né, através de sessão virtual, você precisa requerer, pelo menos com 2 dias de antecedência, né, para que organizem os documentos, o que é necessário, organize os instrumentos necessários para que você possa sustentar em videoconferência naquela sessão de julgamento. Isso é possível, tá? Hoje a gente não faz isso porque está tudo virtual. E aí chega a sessão de julgamento, o que o relator faz? Expõe a causa, né, o relatório, e permite a sustentação oral dos advogados, do recorrido, do recorrente, se eles quiserem fazer uso da palavra. Não querendo fazer uso da palavra ou fazendo, passa de novo para o relator para que ele prolate o voto dele. Prolatou o voto, qualquer outro desembargador pode pedir vista. Não havendo necessidade de vista, eles vão votar. Esse voto pode ser mudado até o momento em que o presidente
anuncia o resultado. E aí, se a decisão for unânime, a gente vai seguir aqui com a lavração do acordo, com a lavratura do acordo. Mas, se for uma decisão por maioria de votos, apenas essa, porque eu estou em agravo de instrumento, se for uma decisão por maioria de votos que reforme, né, uma decisão parcial de mérito, aplica-se a técnica de julgamento. Questão da prova, da primeira prova. Aplica-se técnica de julgamento. Não sendo essa hipótese, todas as demais, o presidente anuncia o resultado, lavra o acordo, né, encaminha os autos para aquele relator, para aquele que saiu vencedor, pode ter sido o relator ou não, e aí é ele quem vai lavrar o acordo e remeter para a publicação. A mesma coisa acontece depois que se aplica a técnica de julgamento. Aplica-se a técnica de julgamento, vota, e aí lavra-se o acordo e publica. Aqui a gente fecha o agravo de instrumento. Só que lembra que a gente viu, acabou de ver, que quando eu interponho um agravo de instrumento, vai para a mão do relator e ele pode tomar algumas providências, inclusive decidir. E aí, seguindo a ordem natural do recurso, melhor, seguindo a ordem natural dos processos, né? Se eu chego com agravo de instrumento, vou para a mão do relator, e o relator pode decidir monocraticamente, como é que eu ataco essa decisão? Aí a gente começa a falar do agravo interno.